Quais as novidades para essa semana? Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham. Sistema Clique aí, eu acho que sempre uma satisfação às terças-feiras de estar contigo aqui, podemos falar com nossos ouvintes e quem acompanha na programação da Rádio Clique. O que eu traria assim para a gente falar um pouco essa semana, né? Eu acho que uma reflexão um pouco sobre todo esse momento que nós estamos vivendo de reivindicação dos agricultores, muitos agricultores colocando as suas dificuldades, né? E alguns estão mobilizados na beira das rodovias, né? E a gente tem uma semana falando bastante sobre isso, né? Tratando desse assunto. Primeiro, uma leitura assim, que eu fiz dos diversos agricultores que me ligaram, que a gente conversou, qual o perfil desses que estão de maiores dificuldades, assim, né? Acho que tem uma questão, assim, dos últimos anos que a gente precisa fazer uma análise cuidadosa, uma análise profunda, né? E ver o que de fato, né, nós vamos fazer daqui à frente. Ontem também esse assunto entrou em debate lá na Assembleia Legislativa, na nossa reunião da Comissão de Agricultura, né, quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário apresentou um plano de discussão do desenvolvimento territorial do Rio Grande do Sul. O Ministério está dividindo o território gaúcho em várias, eu diria, não é bem micro-regiões, mas são regiões, né? Por exemplo, região sul, centro-sul, um mapa que eles têm de uma afinidade territorial, de características semelhantes, de perfil de região, um mapeamento muito deles, né? Vamos fazer um debate sobre as potencialidades, o perfil dessas regiões, comportamento do clima, né? Como fazer a atividade hoje a atividade é mais indicada, uma leitura por região do Rio Grande do Sul. E aí vem um debate, né, Pablo, bastante importante. Sua pergunta está me ouvindo bem, Pablo. Às vezes dá uma chiadinha, mas consigo entender. Na maioria das vezes está bem claro. É que eu estou aqui em Santa Vitória do Palmar, né, o bicho aqui, né? Então, dentro dessa discussão que eles estão preparando, a gente começou também a tratar um pouco, para fazer uma leitura de um perfil do agricultor hoje e o modelo de agricultura que se faz no Rio Grande do Sul, né? E a necessidade que teríamos de aprofundar uma discussão sobre envolvendo a questão climática, os produtores e o tipo de produtor hoje está produzindo o tipo, né? O que a gente está vendo? A grande maioria dos produtores que estão hoje em situação de dificuldade, né, são produtores de soja, né? A maioria deles também são produtores que arrendam, né? Arrendam áreas, né? Que arrendam áreas que pagam muitas vezes arrendamento aos agricultores que foram aos bancos e acabaram, vamos dizer assim, contraindo financiamentos além da sua capacidade, vamos dizer, de efetivo pagamento dentro de uma condição até mesmo de normalidade. Surgiram as intempéries, o clima, e esses agricultores foram os primeiros, né, atingidos, os primeiros a enfrentar as dificuldades, e hoje a boa parte desse produtor, de fato, ele está com uma dificuldade. Essa é uma constatação assim, que eu faço. É um produtor, na maior parte das vezes, arrendatário, que paga arrendamentos altos. Se nós olharmos a lavoura da soja, né, e o preço da soja é algo que não tem o que se fazer, né? Esse é uma das commodities que tem o seu preço mais definido objetivamente pela questão do mercado mundial da proteína de soja, da proteína vegetal. E não adianta, a soja vai continuar sendo balizado o seu preço lá na Bolsa de Chicago,
queira alguém ou não, às vezes tem aqueles medos, aquelas bobagens que dizem, mas o governo tal, se eleger, aqui no Brasil pode eleger Paulo, Pedro, Maria, quem se eleger, da soja, por exemplo, não interessa, pode eleger quem quiser nos Estados Unidos, pode eleger quem quiser na China, não interessa, vai depender de como é que vai ser a compra, né? De como é que vai ser a demanda dessa proteína e a disposição de compra também. Então, claro, uma pessoa que se desse um desarranjo comercial profundo entre China e Estados Unidos, óbvio que a China ela compra a soja dos Estados Unidos, ela poderia vir a comprar a soja do Brasil e querendo comprar dos Estados Unidos, comprar aqui. Mas é muito difícil, né? Qualquer acordo comercial não tem tributação, que aí um produto fique mais competitivo que o outro, mas sempre vai se buscar no lugar onde o menor preço. Essa é uma ordem comercial que não muda, né? Independente de qualquer coisa, a busca sempre vai ser o menor preço. Então, a briga não poderia estar 140, mas é o preço médio dessa proteína animal, proteína vegetal, né, desse grão, é o preço estabelecido por conta, né, de fato, da demanda do produto do mundo. Enfim, nós não temos como, nem governo nenhum tem como regular isso. Bom, então a questão é o seguinte, produzir nessas condições. Então, acho que, fazendo uma leitura do próprio endividamento, muitos agricultores que hoje estão plantando, o que aconteceu com o bull da soja, né, que deu aqueles 2 anos, com aquele preço elevado, né? Muitos assim, bom, fizeram compras por ali, foram ao banco, compraram máquinas, não tinham terra, muitos desses, né? Ou tinham muito pouca terra e se endividaram e foram plantar soja. E pagando muitas vezes arrendamento de 12, 15, 18, até 20 sacos de soja por hectare. Quer dizer, você largar com 15 sacos de custo de arrendamento, se tu conhece 50 sacos por hectare na boa colheita, te sobra só 35. Se tu fizer o cálculo que o teu custo de produção ele vai ser de 20 a 24, dificilmente de 24 sacos, te sobram 11 sacos. Para te pagar financiamento, para sustentar a família, para sustentar todo o resto. Quer dizer, começa a ficar muito, muito estreita a possibilidade, né? Ainda mais se tratando, né? Obviamente, quando se tinha um preço de 200 sacos, tinha 11 sacos sobrando a 200, era uma situação. Agora você tem 11 de 40 e fazer, este é o preço. Então há além da reflexão de que modelo de agricultura nós temos que fazer, no Rio Grande do Sul, a partir das condições que nós temos hoje, nós vamos discutir muito, né, que perfil de agricultor, né, que perfil de agricultor para produzir grãos no Rio Grande do Sul, que perfil de agricultor para produzir soja, e fazer uma avaliação mais profunda sobre isso, que modelo de desenvolvimento que o Estado do Rio Grande do Sul quer, porque nós acabamos, nos últimos 10 anos, a única lavoura que cresceu no Rio Grande do Sul foi a lavoura da soja. O resto nós perdemos terreno, na proteína animal, nós perdemos terreno na fruticultura, nós perdemos terreno na horticultura, né? Nós tivemos atividade de leite, por exemplo, nós estamos produzindo 1.300.000 litros de leite a menos por dia 10 anos atrás. Então, bom, e aí os produtores de leite que hoje produzem, se não vivem, obviamente, numa facilidade, porque não tem facilidade para ninguém, mas é uma produção mais estável, é uma produção menos suscetível, né, a esses altos e baixos gigantescos que acabam inviabilizando, né, a produção. O produtor de leite tem dificuldade em muitos momentos, mas ele não chega num ponto desse que nós estamos vendo aí, né, do pessoal acampado à beira das estradas por conta de ter que pedir para também. Então, uma situação que, para além de avaliar a questão agora, estamos levando segunda-feira uma proposta para Brasília, nós vamos ficar segunda e terça lá, levando
governo a proposta que nós construímos com a FETAG, com a FETRAF, aquela proposta que eu havia falado aqui, nós estávamos fechando, né? Não vou divulgá-la aqui porque é deixar para o ano que vem espaços de governo, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura. Nós vamos entregar ali em vários ministérios, entregar então somente ao governo. Depois a gente vai divulgar o que nós, junto com essas entidades, estamos propondo. Mas tem situações extremamente dramáticas. Os volumes de recursos necessários, eles são gigantescos. Se você somar o projeto de securitização, é um projeto que o impacto dele é enorme. Ele é um projeto de bilhões e bilhões e bilhões. Eu digo assim, eu queria calcular, que se calcule todo esse processo da forma como está posto, verdadeiro cálculo de impacto financeiro, né? Esse cálculo não é feito, esse cálculo de 60 bilhões é uma piada. Ele é muito, muito, muito mais do que isso. Ele consome praticamente o recurso inteiro de um plano safra, de todo o plano safra, consome todo o dinheiro de um plano safra. Quer dizer, como vai fazer isso? Não sei, eu acho muito difícil, né? Então, são reflexões, né, Pablo, que a gente precisa fazer, que a gente precisa avaliar, modelos, formas, né? E avaliar muito bem o que de fato levou a essa situação. Então, eu tenho olhado o perfil dos agricultores que estão à beira da estrada, muitos estão mandando mensagem para mim. É um agricultor jovem, né, filho de um pai que tinha pouca terra ou não tinha terra, e se empolgou muito com a questão da agricultura, especialmente da soja, e foi ao banco, arrendou terra, foi ao banco, abriu crédito, caiu financiamentos relativamente altos para a sua capacidade e foi plantar em arrendada. Esse é o perfil do agricultor hoje que está enfrentando a maior dificuldade. Então, que um agricultor desses, né, plantando 50, 100 hectares de soja em terra arrendada, né, se ele tem sustentabilidade na sua atividade. Se não fizermos esse cálculo, você pode fazer o que quiser agora, daqui a 6 anos, se mesmo vai estar na mesma situação. Eu percebi também, conversando com muitos deles, eu estive, né, também nesses pontos aí, aqui em Camaquã está tendo agora também um ponto de manifestação, né, e percebi também Sim. que a maioria deles é perfil Pronamp, assim, né, não é nem Pronaf, vamos dizer assim, que é o pequeno, e também não é o grande, né, é o médio ali, né. Exatamente. O que está acontecendo? A proposta do senador Reis, ela é uma proposta voltada para o grande, né? Mas quem está hoje precisando da mão do governo e está numa situação mais difícil é exatamente o que eu estou lendo, é esse produtor que eu estou te apresentando aqui, que é exatamente esse público do Pronamp. Ele geralmente é um agricultor mais jovem, né? É um agricultor que embarcou nessa onda da soja, né? Para plantar, precisa para maquinário. Como ele conseguiu terra, ele conseguiu espaço de financiamento, e esse agricultor está sofrendo mais. No entanto, a proposta ela é até 5 milhões por contrato. 5 milhões por contrato é grande. Imagina, nós com 5 milhões. Imagina, Pablo, 5 milhões. É muito dinheiro. Eu sou um deputado, trabalhei a minha vida inteira, estou com 60 anos. Com 60 anos, quem dera ter um patrimônio desse, quem dera ter algo perto disso, né? E quem é que tem um patrimônio de 5 milhões? É disso que nós estamos falando. Então, de fato, né, quantos por cento da população trabalha uma vida em que tem um patrimônio de 5 milhões? É o quê? 70% da população? Nós estamos tratando disso, né? Eu acho que por isso que esse projeto do senador foi uma pena. Ele poderia ter sido um projeto, ele não teve um corte, porque de fato, né, ele teve eu acho que equivocado, foi mal embasado no entendimento. E esse público aí não é o público, vamos dizer assim, que está precisando mesmo, mas esse público aí dos 5 milhões. Então deveria ter priorizado um pouco. Nós vamos levar um projeto para Brasília, ele é um projeto que pega uma parte desse público. Tá? O projeto que nós estamos levando pega uma parte desse. Vai pessoalmente na segunda-feira para Brasília? Sim, nós vamos. Vai estar a FITRAF, vai estar eu,
mais algum deputado que está se preparando para ir. Nós saímos segunda bem cedinho, né, com uma pasta embaixo do braço, com bastante cópias desse projeto, para levar então ao governo, e ela vai ser uma proposta alternativa a essa que está posta pelo senador, né, e que vai pegar uma parte desses agricultores, certamente, que hoje que são públicos do Pronamp, né, alguns do Pronaf. Nós vamos tentar ver se conseguimos que o governo abra espaço para discussão de uma proposta. Claro, o problema é que uma questão central é que não tem como fazer uma proposta só para o Rio Grande do Sul. Nós estamos numa situação aqui, mas é difícil, né? Nós não estamos tratando de... O governo prorrogou, né, o custeio, o governo prorrogou a questão do investimento, só que esses agricultores já têm custeios prorrogados, né? Tem outras situações. Eu estive olhando a carteira de financiamento de um que me abriu, né? Está uma situação complexa, porque já vem, né, prorrogando, empurrando para frente e vai se acumulando e a coisa vai fechando certo. Mas, enfim, são um desafio. Então, é aqui um pouco essa análise que eu faço, né, do perfil dos que estão realmente mobilizados à beira da estrada. Os grandes, eles vão lá, levam alguns tratores, largam lá e vão para casa. Se sobrar para mim alguma coisa, está bem, deixa os outros lutar que estão precisando. E se sobrar, se for aprovado um projeto com esse de tecnização, eu vou levar bastante e ganho mais dinheiro, daqui a pouco posso comprar mais uma terra de algum pequeno. Infelizmente, eu tenho que dizer que isso está acontecendo, né? Então, quem está realmente precisando, que está matando mais dificuldade, é para esse perfil de produtor. E agora a tua constatação, assim, ela é bem interessante, porque ela também chega, né, numa conclusão de que o perfil de quem de fato está numa situação de muita dificuldade, está na beira da estrada, tem esse padrão e esse perfil de agricultor. E resgatando aqui o começo da nossa conversa sobre esse... Não, é um plano, um projeto, né, que está sendo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário de visão aí de região no Rio Grande do Sul. Qual é o objetivo exatamente dele? É identificar quais as produções são mais viáveis em cada região, e aí dessa forma vai ter uma fomentação maior para essa produção? Qual é o objetivo exatamente? Exatamente isso, Pablo. Eu acho que o que o MDA iniciou a fazer, né, é uma coisa que o governo do Estado, né, e é uma pena, porque o governador, agora eu estou aqui em Santa Vitória, descobri que daquele projeto que vai ter agora, desses de 950 milhões, que é do dinheiro do FUNRIX, que é dinheiro que o governo federal abriu mão das prestações da dívida para o Estado investir aqui, e o pessoal disse que o presidente Lula não mandou ninguém, né? É um absurdo. Então, está fazendo programa. Aqui vão beneficiar 35 agricultores aqui no município de Santa Vitória e vão comprar um trator, então, grande aqui para fazer serviço para os agricultores. Esses são projetos, assim, também é um projeto importante, mas nós não vimos, né, a partir de toda a enchente que nós tivemos, o governo não abriu um espaço para discussão, de um espaço de inteligência para a gente poder debater, né, a idade das regiões, o perfil produtivo das regiões, aprofundar uma discussão com cientistas, com técnicos, com a expertise que nós temos, 3, 4 centros de pesquisa da Embrapa, não 5, né? 3, 4, 3 em Pelotas, Bagé, Uva e Vinho, são 5, acho, né? Acho que são 5. Centros nacionais de pesquisa da Embrapa, universidades, Emater, municípios, técnicos, né? Tem muita gente com conhecimento, embora se tenha destruído a FEPAGRO aqui no Rio Grande do Sul, mas tem muita gente com conhecimento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para a gente poder fazer uma discussão, por exemplo, nós não vamos parar para discutir o modelo de agricultura da fronteira oeste, que é estiagem, Proagro, atrás de Proagro. O Rio Grande do Sul virou o maior utilizador do Proagro do Brasil. Nós estamos usando 25% de todo o recurso do Proagro do Brasil. E nós não vamos parar para discutir isso. Quer dizer, o governo tem Secretaria da Agricultura, tem... nós perdemos em 10 anos 1.300.000 litros de leite por dia. O Estado não tem uma discussão sobre isso, o Estado não discute, né? Depois de toda essa enchente, nós não parar para sentar, bom, mas o que vamos fazer?
Vamos rediscutir o modelo agrícola de região por região do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem uma discussão de desenvolvimento nesse formato já faz anos, né? E com tudo que Santa Catarina sofre, nós não vemos isso que nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles diversificam. Né? Porque eles produzem tilápia que nós comemos no restaurante Porto Alegre, está tudo produzido ali em Santa Catarina. Pergunto o que o Rio Grande do Sul tem sobre isso, qual é o problema. Nós não temos um planejamento de discussão para o desenvolvimento do nosso Estado. Deu toda essa enxurrada, aí o governo apresenta esse programa, vai dar 30 mil para 35 agricultores aqui em Santa Vitória, vai dar 30 mil para uns 100 aqui em São Lourenço, nós temos 4 mil, mas vai 100 vão receber, vai dar mais para uns 60, 50 ali em Camaquã. Bom, o que isso vai resolver? Para esses agricultores vai ser bom, né? São 30 mil reais que eles vão ganhar, vão fazer conservação do solo, né? Mas dentro do universo de agricultores que tem no Rio Grande do Sul, vai atingir quantos por cento? 15 mil famílias. Isso não vai dar, olha, isso não vai dar 5% dos agricultores, não vai dar 3% dos agricultores do Estado. Isso é um programa inteligente? Não é um programa inteligente. É uma coisa, ele é um programa, como qualquer um outro, numa condição normal. Né, que, sei lá, tem gente até dizendo que é um programa, né, para beneficiar politicamente algum setor. Não sei se é isso, eu acredito que não. Penso que... Só que é o tipo da coisa, sem uma discussão mais profunda, sem uma avaliação mais profunda. É um programa dentro de uma condição normal, como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma normalidade. Agora, uma discussão de inteligência, a gente avaliar a região sul. Olha a diferença da nossa região sul para a região centro-oeste. Olha a diferença da região central para a região centro-sul. Nós temos uma diferença enorme. O litoral norte é outra. Como nós vamos nos reorganizar dentro dessa nova conjuntura, mas ser um trabalho de inteligência, é um trabalho de discussão, precisa evoluir num processo de estudo, discussão, para a gente poder tirar uma síntese, inclusive fazer recomendações. Né? Bom, prioritariamente lá na região centro-oeste, lá nessa região de Uruguaiana, Alegrete ali, nós vamos vai ter que ser um outro modelo, vai ter que voltar mais à pecuária, vai ter que diminuir a lavoura, vai ter que ver como fazer uma pecuária mais extensiva, porque lá são propriedades gigantescas. Quer dizer, qual é o padrão? Aí o pessoal se bandeia para lá, se atraca a plantar soja e de cada 3 anos perde 2. É que vai viabilizar. E por aí vai. Quer dizer, essa inteligência, o Rio Grande do Sul, infelizmente, eu vou te dizer, eu não quero dizer que nós emborrecemos, mas o que nós perdemos de protagonismo, de fazer frente, de tomar frente, de aplicar a inteligência nas nossas medidas, nas nossas iniciativas no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, é algo pavoroso, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso pela Comissão de Agricultura da Assembleia. Só que também é um trabalho que precisa de uma estrutura maior. Eu esperava que o próprio governo do Estado agora, com os recursos do FUNRIX, né, fizesse um processo desse, né? Fizesse um processo, aprofundasse um processo, tem recursos para fazer. Isso precisa envolver muita inteligência. E é óbvio que dentro de um legislativo é muito difícil, nós não temos os recursos, as condições para fazer isso, para percorrer o Estado de ponta a ponta. Né? E isso é um papel exatamente do Executivo. E o que o MDA está fazendo é uma tentativa. Eu acho que o MDA está dando um sinal para o governo do Estado, um sinal para o Rio Grande do Sul do que deveria fazer. Essa é a minha visão que eu tenho. Né? O que eles vão conseguir, porque o Ministério também tem poucos recursos, estão fazendo com... mas a ideia e a disposição de fazer, ela é muito importante, e eu acho que esse é um dos elementos que está faltando aqui no Rio Grande do Sul por parte do governo, para de fato enfrentar com sabedoria, conhecimento e ciência o momento que nós estamos vivendo, especialmente as consequências do clima para as atividades produtivas do campo no estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhando então, né? Tomara que tenha avanços aí positivos nesse sentido. Deputado, muito obrigado pela tua participação, hoje um pouco diferente aí, né, por ligação, mas na sexta-feira que vem, tomara que a gente já consiga
resolver essa questão aí e voltar aí para participar com imagem também. Não sei o que foi, Pablo, aqui, mas na imagem eu não conseguia te ouvir. Mas conseguimos trazer bastante informação também. Muito obrigado pela participação, deputado. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia. 7h59 agora, nós vamos para um rápido intervalo